Fala turma, sejam muito bem-vindos à Imersão no Code. Quem é, quem é que já está aí? Quem é que já está aí? Nossa, tá dando. Beleza, arrumei aqui. O áudio tava dando loop aqui. Acho que agora vai dar certo. Primeira coisa, me fala aí se o áudio, a imagem tá beleza, como é que tá aí? Bem-vindo Lucas, bem-vindo Alexandre, Felipe Varela. Beleza. Áudio tá baixo? Deixa eu arrumar esse microfone pra cá então. Vamos arrumar isso aqui. Ficou melhor aí agora? Como é que tá o áudio? Valeu, Anderson. Fernando Costa. Emílio Souza. Melhorou o áudio? O áudio agora tá legal? Beleza, galera, beleza. Vamos aguardar mais um minutinho aqui só pra esperar ver o pessoal entrar, tá? Beleza, Lucas, beleza, valeu. Eu já vou preparando aqui. Eu vou começar aqui falando logo algumas coisas, algumas considerações. De todos vocês aqui que estão cadastrados, a gente tem mais de 60, quase 66% falaram que nunca utilizaram o Bubble, tá? Então, eu preparei algo bem básico e quem já utilizou, quem está no nível básico, intermediário, que também declararam lá, tenha um pouco de paciência, porque eu vou desde o início, porque a maioria aqui nunca utilizou o Bubble. Então, eu vou desde o início mesmo, vai ser uma imersão mesmo. Vou começar aqui na página de cadastro para vocês, tá? E espero que todos vocês aproveitem esses dias que vocês vão estar aqui comigo. Eu vou tentar passar o melhor de mim aqui, tá? Espero que vocês gostem e que aprendam e que eu possa impactar de alguma forma a vida de vocês com isso aqui, tá? Então, outra coisa, me perguntaram aqui também, já alguns me perguntando aqui eu acho que deve ser o pessoal do básico para intermediário. Me perguntaram em relação ao curso completo. Quem está aqui, quem está na live, quem está na imersão no Code, já começa com um grande, quase 36% de desconto aí. O link está na descrição. Só que esse link só vai ser válido até a sexta-feira, tá? É só durante a imersão que vai ter essa promoção. Beleza? Essas as considerações. Outra coisa, eu vou começar, quando a gente começar aqui, eu vou apresentar para vocês tudo que a gente vai fazer no dia 1, hoje, tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução espero, bem densa aqui, tá? Para todo mundo. E amanhã a gente já vai evoluir um pouco mais. E a partir de quarta-feira, a gente vai ter 3 dias aí para a gente criar uma aplicação, tá? A gente vai criar a landing page. Landing page é a página inicial, tá? A gente vai criar uma página inicial, a gente vai criar uma página de cadastro do usuário. A gente vai criar um painel para o usuário. E a aplicação que a gente vai criar vai ser um CRM, tá? Eu pensei no CRM porque acredito que eu acho que a maioria dos aplicativos se encaixam mais para CRM, tá? Então, quase todas as aplicações caem para venda. Então, venda é o que a gente quer, né? Então, eu decidi fazer o CRM. Eu ia botar para vocês escolher, mas eu pensei, porque quase a maioria nunca tinha utilizado o Bubble, eu falei, não, eu defini aqui que fica mais fácil, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando aqui. Nada, beleza. Outra coisa, eu vou começar e às vezes quando eu terminar algum módulo, algum passo aqui, eu vou perguntar para vocês se tem alguma dúvida, tá? E aí vocês me falam aqui a dúvida e eu tento responder, se eu souber, claro. Beleza? Vamos lá.
A gente já tem 5 minutos aqui, já deu tempo da galera chegar aí, né? Quem chegou, depois dá uma olhada aí no que eu falei no início, beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos começar aqui. Ó, o Jorge Oliveira falou que queria algo com agendamento, com vagas e demandas. Tem como? Vamos ver, Jorge. Eu defini um CRM. Talvez a gente pode colocar um calendário lá dentro do CRM. Se der tempo, a gente faz isso, tá? Porque são 3 dias, então são 3 dias aí que eu acho que pode ser que não dê tempo de fazer muita coisa, tá? O no-code é bom, é rápido de se fazer, mas não tanto. Beleza? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou... Deixa eu só alterar aqui uma tela. Beleza. Vamos lá. O que é que... Eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês, tá? O que é que a gente vai fazer hoje, na aula de hoje aqui, nesse dia 1. Bem, aqui. O que iremos ver nessa aula, né? Bem, o que a gente vai ver é uma visão geral aqui do editor do Bubble, tá? Uma visão geral de banco de dados, a criação de conta, projeto, visão de workflow. Workflow, para quem está aí começando, são as ações, tá? As ações e eventos que acontecem dentro da aplicação. Uma visão geral de estilos. Estilos é mais para design, tá? Questão de fontes, de botões, tá? O que são APIs, tá? Isso aqui é a melhor coisa que tem dentro do Bubble, tá? É a nossa facilidade de trazer dados de plataformas que já são consagradas, tá? Que já tem aí vários usuários e várias já está consagrada no mercado, e como Facebook, como Google. Então API é como... Mais à frente a gente vai ver, né? Eu vou explicar mais para frente. O que são plugins, o que são templates, quais aplicações vocês vão poder criar com o Bubble, como funcionam os planos do Bubble, como você vai poder publicar a sua aplicação e as ferramentas que ajudam no desenvolvimento, que pode auxiliar você ali em paralelo com o Bubble, tá? E a gente vai conhecer cada aba ali do Bubble, cada botãozinho daquilo ali, e a gente vai criar uma página inicial aí no dia de hoje, tá? Então, vamos lá. Bem, eu vou voltar aqui. Deixa eu abrir uma página. Fala, Fernando. Beleza, cara? Fernando tá perguntando aqui qual a duração. Cara, a gente vai fazer isso tudo aqui que eu falei aqui. Eu acredito que vai dar mais de 1h30 por aí, até 2 horas. Não sei, cara. Eu acredito que vai dar por aí, tá? 1h30. Então vamos lá. Eu vou abrir uma janela anônima aqui pra gente... Só para você iniciar. Quem nunca utilizou o Bubble, você vai digitar aí Bubble. Eu mandei o link, na verdade eu mandei o link de cadastro aí. Você vai acessar aí o Bubble e você vai clicar no botão aqui e iniciar um cadastro simples, tá? Você pode cadastrar com o Google aí também, tá? Depois que você fizer o cadastro, beleza, você vai cair numa tela parecida com essa aqui, tá? No meu aqui já existem várias aplicações. Aqui já tem aqui ele mudou na verdade o layout, aqui agora são páginas, né? Então ele vai vir dessa forma, e aqui você vai ter um botão para você criar o seu primeiro aplicativo, tá? A sua primeira aplicação. Mas antes da gente criar aqui e entrar na aplicação, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês essas abas aqui, tá? Essa aba é a aba de aplicativo, onde vai ficar todos os seus aplicativos que você criar, tá? Eles vão estar aqui. Aqui são todos os aplicativos, tá? Esses aqui são os aplicativos meus aqui. Beleza. Essa aba é a aba plugins. Plugins são elementos ou ações, eventos. São... como é que eu posso falar? É algo que não tem nativo no Bubble, tá? O Bubble não criou e trouxe pronto ali dentro do Bubble.
E usuários como você, eu, se souber JavaScript, geralmente os plugins são feitos em JavaScript ou com chamadas API, tá? Então você pode trazer funções novas que não tem dentro do Bubble, criando plugins, tá? E você pode criar plugins aqui. Se você souber Java, fica muito mais fácil, tá? Eu não sei JavaScript, então eu já tentei algumas coisas que não estudei bem ainda JavaScript, tá? Mas você pode, se você souber. E também pode criar via API, tá? Você pode criar uma chamada API e transformar ele em plugin, tá? Para outros usuários utilizarem aí. Você pode vender também esses plugins no Marketplace, tá? A gente tem um Marketplace aqui no Bubble, onde você pode criar elementos, criar plugins, criar páginas, que é os templates, que eu vou mostrar agora para vocês. E você pode vender dentro do Bubble, tá? Aqui tem a aba Templates, que é onde você cria páginas, tá? Você cria páginas completas aí e você disponibiliza aí para o Marketplace. Aqui, ó. Esse aqui é da Zero Code, tá? A Zero Code é uma empresa aí, ela criou, vamos abrir um aqui para você ver. Então, esses templates são páginas completas, são aplicativos completos às vezes, tá? Que aí você só precisa adequar à sua necessidade. Você vai mudar a sua logo, vai mudar os textos, vai mudar. Só que já está todas as ações que necessitam do funcionamento daquela aplicação, ela já está pronta, tá? Então, ela já vem assim. Tem algumas que só é o template, só o layout, e tem algumas que é bem completa, tá? A maioria, pelo menos o que eu vi aqui, a maioria é mais layout, questão do layout, e as que são completas saem em torno de 300 até 500 dólares aí o pessoal vende, tá? Então, já é um mercado bom para quem gosta de criar aí, é um mercado bem bacana para você entrar. É para criar templates, você cria templates e põe no mercado, no Marketplace para vender, tá? É bem legal isso aqui. Deixa eu só interromper um pouco aqui. O José vai passar plugins bastante utilizados. Sim, José, a gente pode dar uma olhada. Oh, nossa senhora, fechei o... não, tá certo. É esse aqui. Beleza. Aqui são a aba templates, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui você tem a aba para você explorar os templates que você já fez, que você está criando, tá? Ele vai ficar aqui. E aqui, se você quiser comprar, os que você comprou, tá? Vai aparecer aqui. Aqui são todos gratuitos, tá? Eu peguei a maioria aqui, são todos gratuitos aqui, esses aqui. Você pode, caso você, uma boa ideia para você que está começando, eu fiz isso, tanto é que tem vários aqui que foi logo no início, quando eu comecei, eu abria os templates, tá? Eu pegava os templates gratuitos, abria o template e fazia o inverso, tá? Eu olhava o que é que tinha no template e ia aprendendo as ações, os workflows, o design, como é que ele fazia, e olhando e ia aprendendo, tá? É uma boa forma de você aprender também a construção aqui no Bubble. Beleza. A gente tem aqui uma página que você tem também de academia, tá? Que você, se você quiser, você pode estudar aqui também por vídeos criados pelo Bubble mesmo, tá? Você pode vir aqui, tem vários tutoriais muito bons mesmo. E são tutoriais pequenos, tá? Curtos, tem tutoriais aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, 3 minutos. Ó, esses 6, 5, tá vendo? São tutoriais curtos e bem eficientes, tá? Então aqui tem muita coisa. Tinha antes, não tem mais. Eu não sei onde foi parar. Deve estar em alguma outra página aqui, que são... Depois eu vou mandar para vocês. Eu vou procurar e vou mandar para vocês, tá? É uma página onde ele tem exemplos prontos, tá? De aplicações, várias aplicações, como Twitter, Facebook,
Slack, vários, tem Airbnb, tem tudo, a maioria desses aplicativos famosos aí já tem pronto aqui, tá? E pronto assim, ele dá o passo a passo escrito para você construir, tá? Beleza. Aqui você vai achar, tá? Todas as referências. E beleza, vamos lá. Agora vamos partir aqui para nossa parte de criação. Aqui está o nosso aplicativo, que é o que importa para a gente aqui. Vamos lá. Primeira coisa, você vai vir aqui em criar aplicativo, tá? Você vai vir em criar aplicativo. E aqui ele te dá já os templates que você baixou lá, tá? Que você comprou no Marketplace. Tá? Eu não vou criar de nenhum template. Vamos colocar aqui. Aí você vai dar um nome para a sua aplicação. Imersão dia 1. Vou botar assim. Ele vai verificar, beleza. Você clica em criar. Ele está criando aqui agora o nosso aplicativo. E vamos aguardar aqui. Bom, eu passei ali da página. Eu já saí daquela página. Ficou alguma dúvida para vocês sobre lá? Estou esperando aqui se vocês responderem para ver se eu continuo. Eu posso continuar? Bem, vamos lá. Tranquilo, ninguém se manifestou, então acredito que está tudo certo. Só para eu entender aqui agora, quem está aqui, quem ainda não mexeu, quem ainda não teve contato assim com o Bubble, que declarou lá no cadastro, põe aí nas mensagens aqui, põe assim, ainda não tive contato, ou sou básico, qual é o seu nível? Põe aqui na legenda para eu entender quem é que está aqui agora assistindo a aula. Zero contato, Bruno. Emílio Souza, intermediário. Emílio vai ficar um pouco ansioso aí, né, cara? Pronto, Alexandre. Bacana. Vai seguindo. Fernando também vai ficar um pouco impaciente, né, Fernando? Bem básico, beleza. Vai sim, Alberto. Eu esqueci de falar isso nas considerações iniciais ali. Vai ficar gravado as lives até... Eu vou deixar um dia... essa live vai ficar até sexta, né? A última de sexta fica até sábado, gravada. E depois, quem ficou inscrito, eu vou... Deixa eu abrir a câmera aqui. Eu vou criar... Lá na minha plataforma, eu estou desenvolvendo ela, a plataforma. E lá vai ter um espaço onde vai ser de vídeos e aulas e vai ficar lá. E todos vocês que estão aqui já, que estão cadastrados, vão ganhar uma senha, vão ganhar um acesso para ter acesso a essas aulas, tá? Porque depois que terminar a imersão, eu vou tirar ela do lado do YouTube e vai ficar só lá na plataforma, tá? Beleza. Então tô vendo aqui, parece que tem mais intermediário aqui que está assistindo. Os dos básicos não... Mas vamos lá, vamos continuar. Beleza. Você abriu aqui, ele já mostra mais ou menos como é que vai vir aqui sua aplicação, tá? Ela já vem assim. Aqui, ele já lhe mostra para você alterar o título da sua página, da sua aplicação, tá? Bota aqui, imersão no Code. Beleza. Você já muda, veja que ele já mudou aqui, tá? Próximo passo. Deixa eu voltar aqui. Esqueci aqui. Aqui, você pode subir aí um ícone, tá? Um favicon aí, mas se eles não mudaram nada, mas antes era somente no plano pago, tá? Eu não sei agora, talvez mudou, porque antes exibia aqui uma mensagem de plano pago. Mas vamos lá. Você pode colocar um ícone aqui, que ele vai
alterar aqui também, tá? Vamos lá. Aqui você já vai escolher aí a sua fonte, tá? Sua fonte padrão do aplicativo. Você pode escolher aqui entre várias fontes aqui. Essas são as fontes do Google, acredito, tá? Então você pode selecionar a fonte que você quer. Ele já vai mudar automaticamente ali os estilos de todas as fontes da sua aplicação. Beleza, próximo passo. Se você quiser, você pode passar também aqui, tá? Você pode pular esse assistente aqui, mas é sempre bom você fazer isso aqui porque você já cria todos os estilos aqui. Se você já tiver pré-determinado aí, se você já fez um protótipo antes aí no Figma, algo do tipo aí, você já traz todos os estilos aqui, as cores das fontes, já cadastra, já fica tudo certo lá na hora que você for criar botões, já vem com a cor padrão, tá? Aqui, por exemplo, aqui, a cor primária tá esse azul, tá vendo que tá aqui, ó, azul. Se eu vier aqui, clicar aqui na cor, vier aqui, colocar vermelho, ele já muda automaticamente, tá? Então, azul, você pode mudar o que você quiser aqui, tá? Aqui é um de contraste, aqui é uma cor de texto, tá? Se eu quiser um azul, veja como é que ele fica, tá? Se eu botar aqui o verde, tá ficando bem feio, né? Mas é só para demonstração. Vamos lá. Aqui é a cor de fundo, você pode mudar aí a cor do fundo da sua aplicação, tá? Vou deixar branco porque tem algumas fontes ali que tá ruim. Aí, beleza. Aqui, esse Destructive é para você colocar os alertas, geralmente de erro, de campos inválidos. Aí ele vai aparecer com essa cor aqui, tá? E campos que está com sucesso é esse aqui, e alertas vai vir nessa cor, amarela, tá? Aqui você pode alterar esses estilos aqui a qualquer momento, tá? Você pode alterar esses estilos aqui a qualquer momento lá na aba estilos, que eu vou mostrar mais lá na frente. Vamos deixar dessa forma aqui. Aqui ele já me traz o que eu falei para vocês, plugins. Plugins são elementos, ferramentas e ações que não tem por padrão no Bubble aí, tá? E funções aí que não tem no Bubble, que terceiros podem criar, ou até mesmo o Bubble vai desenvolvendo ao longo do período, tá? Ele vai trazendo os plugins aqui. Aqui ele já traz os padrões aí, assim, o que são mais utilizados nas aplicações, o que a gente vai precisar mais, tá? Por exemplo, aqui no CRM, a gente vai utilizar aqui o Stripe, para a gente fazer a página de pagamento, tá? Para a gente fazer assinatura, o plano de assinatura. Aqui o calendário, que não lembro quem foi que falou aqui, que queria agendamento. Aqui tem os calendário, que é um plugin também. Rich Text, que são aquelas caixinhas multilinhas para você criar conteúdo, tá? Aqui é o login do Facebook, para você fazer login com o e-mail do Facebook, tá? Do Google também, Google Analytics, Google Place. E aqui é o SQL, né? O database. Você pode fazer conexão também com o SQL Database. Aqui o Braintree para você fazer pagamentos também. E aqui é o mais importante de todos os plugins que você pode ver aqui no Bubble, tá? É o que você vai mais utilizar aqui. E assim, que vai deixar a sua aplicação poderosa, realmente poderosa, tá? Isso aqui muda qualquer jogo aí na sua aplicação. Isso aqui é o plugin que vai fazer com que a gente conecte outras aplicações, tá? Que a gente vai fazer chamadas API com outras aplicações. Então a gente já vem aqui, já instala logo ela, tá? Que a gente vai precisar para fazer o CRM. Eu vou instalar também o Stripe, que a gente vai precisar. Vou instalar aqui também o Full Calendar e o Rich Text, tá? Beleza, por enquanto vou instalar esses 4. Posteriormente a gente pode instalar qualquer plugin a hora que a gente quiser, tá? Então eu vou vir aqui e criar a minha aplicação. Criou minha aplicação, veja que ele já trouxe aqui uma biblioteca aqui de componentes, tá? Ele já trouxe, esse aqui é recente do Bubble, deve ter uns 3 a 4 meses, eu acho, que eles criaram isso aqui. Isso aqui vai facilitar muito a vida da gente, tá? Na criação. Isso aqui ele já traz blocos prontos, tá? E antes de mostrar esses blocos prontos,
para mostrar para vocês como é que a gente faz para criar qualquer coisa aqui no Bubble. O desenvolvimento de aplicações no Bubble é feito através de a interface do usuário, ela é criada através do arrasta e solta, tá? Através do drag and drop. Então, se eu quero um botão, eu venho aqui, ó, essa aba aqui é a aba de elementos, onde tem meus elementos padrões aqui do Bubble. E se eu quiser um botão, eu clico aqui no botão, arrasto e solto ele aqui. Veja que ele já apareceu aqui na minha tela, tá? Então, você vai posicionando aqui onde você quiser. Aqui, mais tarde, eu vou falar uma questão de layout aqui, tá? Então é isso, você vem aqui, você tem um texto, aqui tem um elemento texto. Se eu venho aqui, desenho aqui um texto, ele vai vir aqui, desenhar uma caixa de texto aqui, onde você vai poder digitar o que você quiser aqui, tá? Esse texto vai aparecer aqui, você vai construindo o layout aí da sua página. E esse texto tanto pode ser texto estático, tá? Que é o que você, sei lá, você pode criar aqui um menu, sabe? Você criar painel. Você pode criar um textinho só para criar um botão ali com aquele texto. Mas você pode também trazer esse texto do banco de dados. Tá? Ele pode ser um dado dinâmico. A gente vai ver isso mais na frente, mas já estou adiantando aqui para vocês. Então é isso. Toda a interface aqui ela é criada a partir do drag and drop, tá? Do arrasta e solta. Então, por que esses componentes facilitam aqui? Ele facilita porque esse componente já está todo criado, já está pronto, tá? Ele já vem pronto aqui. Ele já vem pronto. Você só vai pegar ele aqui, arrastar e soltar aqui na página. Veja que aqui ele já criou para mim. Ó, isso aqui, ele tem vários elementos aqui dentro, tá? Ele tem um grupo, ele tem uma imagem aqui, ele tem um texto, outro texto, outro texto, um botão, outro botão, tá? Então, esses componentes que eles adicionaram aqui ajudam demais, facilita a criação. O que eu espero mais para frente é que eles adicionem algo aqui para você criar os seus, poder criar os seus componentes e você salvar aqui, né? Que ajuda demais isso também. Daniel Vieira, fazer uma API com Excel, cara, só se tiver lá no Microsoft 360, né, eu acho. Se tiver essa API lá, eu não utilizei a API do Excel, o Excel mesmo. Eu fiz uma aplicação nossa na Lucrofy. Tem um plugin que faz ele lê os valores da planilha. E aí você pode criar qualquer dado dentro do Bubble a partir de uma planilha. É bem bacana. Mas vou continuar aqui. Bem, nós vamos iniciar aqui essa aba aqui, que é a aba Design, tá? Que é onde você cria a sua página, onde você cria o seu layout, tá? Então, como é basicamente que a gente cria qualquer landing page, qualquer página inicial? Ela vai ter um cabeçalho, tá? Ela vai ter um cabeçalho. Minha câmera caiu aqui. Ela vai ter um cabeçalho. Ela vai ter um hero content, tá? Que é aquela página inicial, aquela parte inicial aqui na frente. Vai ter uns conteúdos de benefício, planos, depoimentos, tá? E aqui ele já me traz tudo isso aqui, tá? Se você observar. Bem, eu vou fazer aqui um exemplo, como se a gente fosse criar uma página aqui, tá? Mas primeiro, dessa aba Design, se você clicar duas vezes aqui na tela, tá? Se você clicar duas vezes, ela abre o meu inspector aqui, minhas propriedades, tá? Essa caixinha aqui é onde vai estar todas as propriedades de qualquer elemento dentro da sua página, tá? Ele vai estar todas as propriedades de cada elemento e cada elemento tem sua particularidade, né? Sua propriedade individual. Então, se eu colocar um botão aqui, eu vou colocar um botão aqui na tela, ele está aqui, beleza. Veja, quando eu clico no botão, as propriedades dele tá aqui, ó. Esse primeiro, Edit Me, é para você editar o texto do botão. Por exemplo, se eu colocar assim, próximo, ele vai editar o texto desse botão, tá? Aqui tem uma ação que é se você
checar aqui essa caixinha, esse botão não vai ficar clicável, tá? Ele já está falando, esse elemento não é clicável. Se você checar, ele não vai ficar clicável. Se você deixar ele vazio, ele pode ser clicável. Ele não é clicável ainda porque eu não criei nenhuma ação para ele, tá? Eu não criei nenhuma ação aqui que determine que ele faça algo, tá? Então ele não é clicável ainda, mas ele pode ser, tá? Aqui tem o estilo do botão. Esse estilo a gente modifica ele lá na aba estilos. A gente vai ver já já essa aba aqui, estilos, tá? Se eu mudar aqui de estilo, ó, ele muda rapidamente aqui todo o estilo dele, né? Se eu mudar aqui flat button, ó, tá? Então, e esses estilos a gente edita ele lá em estilos, tá? Beleza. Aqui é um tooltip. Tooltip é para você dar uma dica, é uma dica, né? Chama de dica. Se eu colocar aqui, botar assim, imersão no... Opa, foi um zero? No code. Se eu colocar isso aqui, vamos, deixa eu fechar aqui essa janela de componente, tá? E vou clicar aqui. Essa é uma dica, tá? Esse botão aqui em cima é onde você visualiza como está ficando a sua aplicação, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou clicar aqui em Preview. Ele vai abrir e vai construir a minha aplicação toda, tá? Aqui. Ele abriu. Como eu só tenho um botão, eu só soltei esse botão aqui na tela. Quando você passa o mouse aqui, você arrasta por cima, ele aparece ali, ó, imersão no code, tá vendo? É aquela dica que é para informar o usuário do que se trata aquele botão, aquele ícone. Enfim, você pode botar isso em ícone, em botões. Beleza. Isso aqui é o tooltip aqui do botão, tá? Isso aqui é para rotacionar o botão, tá? Você pode rotacionar aí. Nunca vi utilidade disso, mas beleza. Aqui ele tem a largura e a altura dele. Essa aba de propriedades agora tem aqui um chamado layout, tá? Layout, isso aqui é uma das coisas mais importantes aqui para o nosso desenvolvimento, para o nosso design aqui da nossa página, né? Porque no Bubble a gente cria aplicações web responsivas, tá? Se você não souber o que é responsivo é a forma de adequar a diferentes tamanhos de telas, tá? A aplicação se adequa de acordo com o tamanho da tela. Então, se eu estou vendo a aplicação num PC, ela vai se comportar de uma forma. Se eu ver no tablet, ela vai se adequando, vai diminuindo o tamanho dos botões, vai diminuindo o tamanho da imagem, ela vai se adequando. Então, isso aqui em layout, a primeira coisa que a gente vem para fazer aqui na aplicação, como por exemplo, uma landing page, uma página inicial, a página inicial da sua aplicação. Você vai clicar 2 vezes aqui na página, tá? E aqui na aba layout, ó, essa é a aba aparência, tá? Onde você vai ver as propriedades lá do elemento, onde você muda cor, estilos, essas coisas. E vai ter aqui o layout, que é o importante aqui para o design aí responsivo da sua página. Ele vai perguntar qual é o estilo que você quer dessa página. Ele está como fixo. Como fixo, se eu deixar como fixo, ele não vai se adequar. Ele vai ficar somente nessas dimensões aqui, ó. A largura de 1200. Se eu acessar pelo celular, ele vai ficar bugado. Ele vai ficar bem feio, tá? Ele vai ficar enorme lá no celular. Então, você tem que alterar aqui ou para linha, tá? Ou para coluna, ou para align to parent. Tá? Align to parent, ele tem... Eu vou falar aqui agora dos estilos aqui. Vamos lá no align to parent. O align to parent, ele é feito de nonantes. Nonantes, lembra do plano cartesiano, que é um quadrante, que são 4, né? Então, ele aqui é um nonante, são 9. Tá? 3 e 3. Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar esse botão. Veja onde é que está localizado esse botão. Ele está no canto, né? Porque essa minha página, ela está com um alinhamento, tá? O container dela, você imagina como se fosse uma caixa, um grupo mesmo, uma caixa. E essa caixa é para você organizar os itens, tá? Para você
alinhar, colocar um item em cima, colocar um item embaixo. Então, é para isso que chamamos containers. São caixas mesmo, são caixas para você encaixar, para você arrumar o seu design, tá? Então, se eu colocar outro botão, eu vou colocar outro botão. Veja que ao selecionar, ele ficou aqui azul, tá? Isso aqui, ele está me dizendo que ele vai ficar nessa posição, tá? Na página. Independente da largura da tela, ele vai ficar sempre nessa posição, tá? Se eu colocar aqui embaixo, ele vai ficar sempre aqui no canto, tá? E isso, veja que ele... Por que é non-nante? Porque tem 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e um aqui no centro, tá? Beleza? Se eu soltar aqui, ele vai vir para o centro da tela. Se eu vim aqui, ele fica no canto. E aí você vai arrumando, vai posicionando de acordo com a sua aplicação, de acordo com a sua necessidade aí. Deixa eu apagar aqui esse botão. Agora eu vou colocar um outro layout aqui, tá? Que é um layout de linha, tá? Layout de linha. Vamos lá. Como é o layout de linha? Layout de linha, ele vai ficar, um elemento vai ficar um em cima do outro, tá? Se eu soltar aqui um botão, ou em cima do outro não, um lado a lado, tá? Um ao lado do outro. Ele vai formar assim, em linha, tá? Se eu soltar outro botão, ele vai ficar à direita. Ele vai sempre vindo para a direita, tá? Ou sempre alinhando em linha aqui, cada elemento. E eu vou aqui agora soltar um grupo para ficar um pouco mais claro aqui. Eu vou soltar um grupo aqui. Eu vou apagar esse botão aqui e esse botão. Esse é um elemento aqui, ó. Tá vendo aqui? Containers. Containers. Isso aqui são elementos de grupo. Grupos, caixas. Para que serve isso aqui? Serve para você organizar a sua página, tá? Para você organizar o layout da sua página. E aqui, nessa caixa, nesse container, eu vou escolher aqui um layout de linha, novamente, tá? E aqui nesse container de linha, ele tem vários alinhamentos aqui, tá? Eu vou soltar um elemento dentro do grupo, tá? Esse elemento está fora, tá vendo que ele está aqui na página? Deixa eu colocar uma cor nesse grupo para ficar visível, para ficar melhor. Daqui a pouco eu explico para vocês como é que faz isso. Bem, tá esse grupo aqui, a página inteira tá branca, tá? E nosso grupo tá vermelho. Eu vou soltar aqui um elemento aqui dentro. E agora, eu vou duplicar esse elemento, vou colocar mais um botão aqui. Veja que agora ele quebrou aqui, né? Por que ele quebrou? Por que ele veio para cá? Duas coisas. Esse botão, ele tá fixo, tá vendo? A largura dele aqui, ó. A largura dele tá fixa. Se eu desmarcar aqui, ele vai para infinito. E a minha caixa também tá fixa. Ela tá com um valor fixo aqui de tamanho, tá? E aí ele tem esses alinhamentos. Ele tá alinhado aqui à esquerda. Todos os elementos que eu soltar dentro dessa caixa, ele vai alinhar sempre à esquerda, tá? Eu vou agora deixar ele com tamanho. Eu desmarquei aqui essa caixa de fixo, tá? Ó, make this element fix. Se eu desmarcar essa caixa, ele vai ficar com a largura total da página, tá? Aqui tem aqui, ó, eu tenho uma mínima largura e uma máxima largura, tá? Mínima largura e uma máxima largura. A máxima largura tá para infinito, tá vendo? E é INF, tá? Aqui tem um INF aqui que ele vai para infinito, beleza? Então ele toma toda a minha aplicação. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona os alinhamentos aqui, que é o que eu queria informar aqui para vocês agora. Container alinhamento. Ele tem 5 tipos de alinhamento aqui, que é o que? À esquerda, centralizado, tá? E aí você tá vendo nossos elementos todos se movendo ao centro. À direita, ele vai ficar sempre à direita. Espaço entre, tá? Espaço entre as laterais aqui e espaço entre cada elemento. Então esse aqui ele vai dar o espaço. Ele vai pegar o início da página e o final e distribuir o resto, tá? Esse daqui, ele vai deixar o mesmo espaço aqui entre as laterais e distribuir o resto aqui dentro também. Então esse aqui são alinhamentos do grupo, tá? Desse grupinho aqui. Aqui a gente tem um elemento, uma função aqui, que é para você colocar espaços, tá? Sempre que você clicar aqui, ele vai dar aqui, ó, qual é
o gap que você quer entre cada gap é um espaço, tá? É um espaço que você quer entre cada elemento. Eu vou colocar aqui 10 entre linhas. Aqui não tem linha nenhuma, então a gente não consegue ver esse gap. Mas a gente tem um gap aqui entre colunas. Gap é o quê? Um espaço, tá? Um espaço entre elementos aí. Eu vou colocar aqui 10. Quando eu coloco 10, sempre, quando essa tela minha diminuir de tamanho ou aumentar, esses elementos vão estar 10 pixels de distância um do outro. Sempre, tá? A não ser que você mude esse alinhamento. Tá? Se você mudar o alinhamento para isso, não, aí não. Aí ele vai destruir. Esse espaço, esse gap aqui é sempre quando ele estiver alinhado para a esquerda, para a direita ou centralizado. Tá? Aqui. Beleza? Essa função aqui é para você deixar elementos visíveis ou invisíveis. Tá? Essa caixinha, se você desmarcar aqui, ela não vai carregar. Deixa eu dar um preview para vocês verem. Ó, ela está invisível, tá? Essa imagem está invisível aqui. Ou esse grupo está invisível. Se eu marcar novamente, e a gente vier aqui novamente atualizar a página, apareceu o nosso grupo. Beleza. Esse item aqui, Collapse, é para você... Deixa eu duplicar esse grupo aqui. Duplicar o grupo. Vou mudar aqui o meu layout da página aqui, tá? Eu vou colocar como coluna agora. Como é coluna? Coluna é um elemento embaixo do outro, tá? Ele vai ficar sempre embaixo do outro. Que é o padrão aí para a gente criar landing pages, tá? É um padrão para a gente criar landing pages. É o que? Coluna, tá? A gente vem aqui com coluna. Veja que foi um grupo, um em cima do outro, né? Eu vou mudar aqui a cor para a gente ver. Beleza. Essa função aqui, collapse, é para você retirar o espaço que ela está tomando, tá? Quando ela estiver invisível, ela vai realmente colapsar. Esse grupo vai vir para cá para cima, tá? Se eu não marcar esse collapse, ele vai ficar esse espaço em branco aqui. Veja como é que vai funcionar. Aqui tá os dois grupos, tá? Se eu deixar esse grupo de cima invisível, sem o collapse, veja como é que fica. Veja que o nosso grupo ficou aqui embaixo e aqui tem outro grupo, né? Só que ele está invisível. Agora, se eu marcar aqui, ó, collapse, nosso grupo vai lá para cima. Então, ele dá um collapse, ele some mesmo, ele desaparece da página. Beleza, esse é o collapse. Aqui você pode animar também, tá? Essa ação de ficar invisível, você pode animar ela, porque você pode botar um botão para ela surgir. Isso a gente vai ver quando estiver vendo em ações, tá? Beleza, e aqui você escolhe o efeito. Aqui a gente tem cadê? Aqui. O alinhamento horizontal, que a gente utiliza para distribuir os elementos aqui também. Ou a posição dele, onde ele vai ficar em relação ao grupo pai, ao grupo que está acima dele, tá? Pessoal, tá tudo bem aí? Tá tudo... Eu tô indo rápido, como é que tá? Fala aí, me digam aí como é que tá. Aqui, esses botões aqui é para você posicionar os elementos, tá? Eu vou alterar isso aqui. Eu vou botar aqui 1, 2, 3, tá? Se eu vier aqui nesses botões, tem o que? Make First Previews. Se eu colocar ele em Make First, ele vai vir para a primeira posição aqui da linha do grupo dele, tá? Se eu colocar Next, ele vai para o último. Aqui é justamente só para posicionar o elemento, tá? É muito mais rápido, muito mais fácil. Esse aqui, a gente já viu, né? Que é o tamanho, a largura mínima e a largura máxima, tá? Aqui nós temos o grupo largura mínima e largura máxima. Aqui é um fit, que é para você, ele vai encurtar só para caber os elementos que estão dentro, tá? Ele vai
ficar do tamanho que forem os elementos filho, tá? Que tiver dentro dele, só para caber. É isso mesmo, é justamente isso, só para caber. Aqui é em relação à altura, se você quiser criar uma altura fixa ou uma altura infinita aí. E aqui tem o fit também, que é para caber. O mínimo, ele vem no mínimo que você colocou, que é 280, tá? Se não colocar 280, ele vai vir na página toda, tá? E aqui você permite também para ele dar um scroll aí no grupo. Aqui nós temos as margens. Essas margens são utilizadas para dar distância entre elementos, tá? Se eu coloco aqui margens 20 do topo, ele vai dar uma distância aqui do outro grupo de 20. Aqui do bottom, que é o do fundo, aqui embaixo, à esquerda, à direita. E esses são espaçamentos externos, tá? É um espaçamento que vai ficar fora do grupo. E nós temos aqui o padding também. Agora tem um padding, que é o que? É um espaçamento interno. É um espaçamento dentro do elemento. E esse padding tem para texto, para grupo, para botões, para quase tudo aqui tem um padding agora, tá? Então, se eu colocar aqui, veja onde é que está localizado aqui meus botões, tá? Ele está bem na borda, né? Está colado aqui na borda do grupo. Se eu colocar aqui 20, 20, 20, 20. Veja que agora ele ficou posicionado aqui, tá? E isso é utilizado para interfaces, né? Para ficar mais amigável aí, né? Quem tem alguém aí de design aí, não? Então isso, o padding é um espaçamento interno, tá, galera? Então aqui a gente viu basicamente tudo aqui da nossa aba layout, tá? E para cada layout tem diferentes propriedades, tá? Em linha tem essas propriedades, em coluna ele muda um pouco. Veja como é que funciona o layout de coluna. Ele vai ficar um em cima do outro, da mesma forma que do grupo aqui em cima, tá? E é basicamente isso. Aqui tem os alinhamentos também, que é centralizado, abaixo, espaço entre elementos, tá? Espaço between, tá? Tá basicamente a mesma coisa aqui, só que em relação na vertical, tá? Beleza. Vamos aqui agora a gente viu a aba aparência aqui. A gente não viu tudo aqui para o grupo, né? Vamos voltar para essa aba aqui rapidinho. Aqui na aba aparência, a gente tem a mesma coisa que tem lá no texto que a gente viu, né? Que tinha as propriedades aqui no botão, que tinha os estilos. Aqui no grupo também tem estilo. Você pode trazer um estilo aqui pronto já do Bubble, ou você pode editar o estilo. Como é que você edita? Bem, você clica aqui nesse botão editar estilo e você vai lá para a aba de estilos aqui, ó. E aqui você consegue editar qualquer elemento aqui. Daqui a pouco eu volto aqui novamente, espera aí. Beleza, eu vou deixar sem estilo aqui nenhum. E aqui ele já me traz aqui essa opacidade aqui, não tinha no grupo antes, tá? Isso aqui é novo também. Aqui você bota uma opacidade no grupo total, então todos os elementos vai ficar com essa opacidade, todos os elementos que tiver dentro dele, tá? Vou deixar com 100 aqui. Aqui tem a opção de background de cada grupo. Assim como na página, se você vier direto na página, ela tem aqui um estilo de background, que pode ser uma cor flat aí, um gradiente, uma imagem ou um vídeo, tá? Você pode botar tudo isso aqui no background. Assim como nos grupos. Os grupos é a mesma coisa. Uma página é o quê? Uma caixa, né? Então os grupos também são caixas, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou escolher aqui um flat color. Se eu escolher um flat color, ela já me traz aqui uma cor aqui, tá? E você pode selecionar como você quiser aqui, assim como já tem outras cores aqui já cadastradas, que é dos estilos, tá? Que você criou lá no início da aplicação. E temos aqui também, você pode colocar pelo código da cor, tá? Tipo assim, você pode trazer pelo código. Beleza. Tem também o gradiente, que tem algumas funções bem legais aqui, que pode ser linear, radial,
Você pode trazer do topo, da esquerda, de baixo, da direita, customizado, tá? Você pode botar um ângulo aqui customizado. E aqui você escolhe a cor que você quer para o seu gradiente, tá? Você pode vir aqui e ir montando aí o seu gradiente do background. E esses estilos aqui de gradiente, tanto é para grupos, botões e textos, tá? Esses gradientes aqui você coloca em fundos de botões, fundos de texto, fundo de grupos, tá? E aqui tem uma cor intermediária também, você pode botar. Falando de gradiente, vou adiantar, já que eu estou falando de gradiente aqui, e mostrar, tem uma ferramenta que pode ser bem útil para vocês aí, tá? Que é Material Palette. Essa aqui, Material Palette, tá? Que ela já traz diversos gradientes aí para você utilizar, tá? Ele já traz aqui, você já copiou aqui, a gente tem ícones, tem cores. E você pode, eu montei esse gradiente aqui, com esse rosa, com esse verde. E aqui ele me traz, na verdade aqui não é nem do gradiente, cara, estou confundindo aqui. Isso aqui é para você fazer a paleta de cor. Eu estou viajando aqui, viajei aqui agora. Para você fazer a paleta de cor lá nos estilos, seus estilos, uma boa ferramenta é essa aqui, tá? Eu esqueci, gradiente, é do Google, cara. Já eu volto lá. Bem, vamos lá. Deixa eu dar uma pescada aqui no... Acho que eu já falei daqui do design, né? Eu vou mostrar agora aqui todos os elementos para vocês, tá? Esses elementos aqui. Isso aqui são os elementos visuais, os elementos que você vai soltar na sua página aí para criar o design da sua aplicação. Então a gente tem o quê? Eu tenho o texto, né? Eu já falei do texto aqui. O texto pode ser tanto dinâmico como estático, tá? E ele já tem as funções para SEO aqui também, que você pode colocar como H1, se for o título aí da sua página, se for algo bem relevante, ou o subtítulo H2 aí para você ranquear melhor a sua página aí no Google, tá? Temos aqui botões, que eu já mostrei os botões. Tem os ícones, tá? A gente tem uma biblioteca de ícones aqui que você pode utilizar. Você pode já selecionar aqui, ele já traz meu ícone que está bem pequeno aqui. Deixa eu botar aqui 80. Ele já traz na cor padrão do meu estilo que a gente criou lá no início da aplicação, tá? Então aqui você pode escolher vários ícones aqui. Esse aqui ficou pequeno, né? Tá aqui 120, ó. Você pode trazer aqui vários ícones e aqui, ó, esse de bateria é bem bacana que você pode fazer várias interações aqui para ir mudando cada ícone. Tem essa biblioteca que é padrão, que já vem no Bubble, e tem um plugin também que é muito bom, que eu utilizo bastante, que é esse aqui, que é aqui na aba plugins. Você pode adicionar aí o Ionic, que é a biblioteca da Ionic, tá? Que ele já aqui, ó, Ionic Elements. É um plugin também. E tudo isso aqui instala rapidinho, tá, pessoal? Você adiciona aqui em adicionar plugin, coloca o nome, instalar, e ele instala rapidinho, na hora. Beleza. Aqui a gente tem o Ionic, deixa eu mostrar para vocês. É outra biblioteca, tá? Tem outros ícones. Os ícones daqui do Ionic eu acho mais bem feito do que essa biblioteca que tem no Bubble. E tem várias outras, tem várias outras bibliotecas aqui também de ícones para você utilizar aí. A gente tem aqui o link. O link serve para quê? Bem, o link ele é tanto para você navegar dentro da sua aplicação como para fora da sua aplicação. Então tem aqui, ó, página interna e página externa. Aqui você vai colocar a URL que você quer que ao clicar nesse link a pessoa navegue, tá? Aqui se você quiser que ela abra uma nova página, uma nova tab, você checa esse botão aqui, ele vai abrir uma nova tab, tá? E basicamente o que a gente utiliza aqui de link, aqui se for clicável, tá? É basicamente isso que a gente utiliza aqui. Eu geralmente nem utilizo esse link, tá?
eu utilizo geralmente o botão e eu coloco um plugin que é New Tab. É um pluginzinho de New Tab que é bem bacana, é bem massa. E depois eu mostro. Nós temos aqui também a imagem, tá? Nós temos o elemento imagem, onde a gente pode tanto trazer uma imagem aqui estática, tá? Você pode colocar, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, coloca aqui o card nosso aqui da live. Você pode tanto trazer a imagem estática, tá? E você deixar lá na sua página, como você pode trazer uma imagem dinâmica, tá aqui, ó, Dynamic Image. Você pode clicar aqui e inserir um dado dinâmico. Isso a gente vai ver, acredito que amanhã a gente vai conseguir fazer, a gente vai fazer um pequeno aplicativo amanhã e a gente vai ver isso funcionando melhor, tá? E aqui você pode trazer imagens dinâmicas, tá? Aqui, veja que ela ficou bem estranha aqui, né? Você pode alterar isso aqui nas propriedades de layout dela aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, ela tá fixa com 320, você pode retirar, pode colocar aqui 400, você pode brincar com ela aqui, tá? E se você souber o aspecto dela, você pode mudar aqui e colocar diretamente aqui. Você pode botar a largura dela, que você quer que ela siga o padrão, a largura e a altura que você quer. Se eu colocar aqui 2:1, ela também funciona, mas não funciona tão bem assim. Eu não utilizo assim, geralmente eu utilizo colocando as dimensões, tá? As dimensões que eu quero em relação. Mas aqui já ficou até bacana, né? E você pode trabalhar aqui também no mínimo da altura e altura infinita, que ele vai se ajustar. Aqui a gente tem também as margens, da mesma forma que tem todos os outros elementos, tá? Você pode distanciar aí dos outros elementos. Se colocar 20, ele vai distanciar daqui do outro elemento 20, tá vendo? Tinha 30 porque já tem 10 aqui do gap, beleza? Bem, na imagem a gente tem o próximo elemento aqui que é um shape. Shape, para mim, isso é para mim, tá, galera? Para mim não serve para nada. Eu não utilizo mais em nada. Geralmente, na verdade, eu utilizo. Bem, estou até mentindo. Eu utilizo para fazer uma única coisa que eu faço aqui no Bubble, que é aquele overlay, eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar essa imagem. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa página aqui. Vem aqui layout. Isso aqui, vou até explicar logo antes de fazer, né? Aqui, quando você clica na página duas vezes, tem o layout da página, né? Lógico. Aqui tem a largura total, tá? Você pode colocar centralizada ou mobile. Eu vou deixar a largura total aqui. E aqui tem a largura de design, tá? A largura que você vai querer de design. E aqui tem a mínima altura, tá? Mínima altura você pode botar aí, sei lá, o que você quiser aí, 200, sei lá. Só que você não vai conseguir trabalhar aqui se tiver elementos para baixo, tá? Então, aqui você pode aumentar aqui para você poder trabalhar e depois você diminuir aqui, para você retirar, para não ficar uma barra lateral aqui, tá? Não ficar um scroll aqui no lado. Então eu vou aqui selecionar, voltando aqui a nossa imagem, o que é que eu faço com o shape? Bem, o shape, ele é simplesmente um quadrado, tá? Ele é um elemento, uma forma, é o shape mesmo, é uma forma para você criar outras formas, tá? Então, a única coisa que eu utilizo é assim, eu seleciono essa imagem e o shape, segurando o botão Ctrl, tá? Ele aparece todas essas opções aqui, tá? Para mim. Isso aqui é de um plugin, isso aqui não aparece para vocês, tá? Não se preocupe, isso aí não vai aparecer não. E aí eu agrupo ele aqui, tá? Eu vou agrupar isso aqui com Align to Parent. Deixa eu só colocar aqui a máxima altura aqui de 500 aqui. 500 é muito, bota 300. Beleza. Aqui na minha imagem. A minha imagem eu vou posicionar aqui no centro. E o meu shape, deixa eu retirar isso aqui. A altura mínima aqui do meu grupo. Eu agrupei. Aquilo que eu fiz ali, eu agrupei esse elemento com essa imagem. Eu deixei eles os dois dentro do mesmo grupo. E agora eu vou diminuir aqui o tamanho desse grupo para 200, tá? E agora o meu shape, veja que um elemento fica em cima do outro, tá? Aqui no alinhamento Align to Parent,
cada elemento vai ser independente um do outro, tá? Ele não vai ficar um embaixo do outro ou um do lado do outro. Ele vai ficar solto no grupo, tá? Onde você colocar. Se eu colocar aqui no centro, ele vai ficar no centro. Só que se eu colocar ele com largura total e altura total, ele vai tomar o grupo todo, tá? Então é isso que eu quero. Geralmente eu uso o shape para isso. Eu coloco um shape aqui na frente, eu venho no elemento, clico no botão direito e coloco ele aqui para ele, cadê? Bring to front, tá? Ele vai ficar na frente do elemento aqui. Vou colocar aqui uns 50% aqui e botar um preto. E agora eu vou vir no layout do shape, retiro a largura aqui. E aí eu faço esse jogo aqui para geralmente bloquear elementos, para mostrar que está bloqueado, enfim, aí vai do que você quiser fazer. Mas a única coisa que eu utilizo o shape é para isso, e só de mostrar porque é que eu uso o shape. A gente tem um alerta. O alerta você pode colocar aí, geralmente é no topo da página, tá? Eu coloquei dentro do grupo aqui. Vou soltar aqui na página. Esse aqui é um alerta. E como é que a gente faz aqui? A gente vai começar aqui a primeira ação aqui da nossa aula, tá? Tem 1 hora aqui já e a nossa primeira ação. É porque é muita coisa aqui, galera. É muita coisa mesmo. Eu vou clicar nesse botão aqui. Esse botãozinho aqui, ó, ele tem em botões, em texto e em grupo, tá? E ícone. Ele tem alguns elementos, aparece esse botão aqui. Que é o quê? Esse aqui é o botão de ação. É o botão que é o gatilho, tá? É o que vai iniciar algo na sua aplicação. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir a minha aba Workflow. Aqui o Workflow é onde está os nossos eventos, as nossas ações, tá? Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou exibir aquele alerta. E onde é que eu venho? Eu vou vir aqui, ó, ações de elementos. Ações de elementos está relacionado a elementos, né? Então é isso. Então a gente vem aqui em alerta. Ele já mostra aqui, ó, alerta. Show message. E aqui ele já mostra que é um alerta A, que é justamente aquele alerta que eu soltei aqui na tela, ó. Tá aqui, alerta A. Eu posso tanto digitar a mensagem aqui. Isso é um alerta. Opa. Tá? E ali no alerta, tem aqui também, ó, posicionar esse alerta no topo. Porque toda vez ele vai vir lá no topo da página, tá? Aqui tem os dois estilos de alerta. E eu coloquei a mensagem aqui, né? Dentro do alerta mesmo. Mas eu posso colocar a mensagem aqui também, ó. Change the alerta message. Por que isso? Porque aqui eu posso trazer dinâmica também, esse alerta, de acordo com o que acontecer na minha aplicação, tá? Eu posso trazer uma mensagem do banco de dados, tá? Ou de algum estado, enfim. Vamos lá. Vamos testar esse aqui. Foi nesse aqui, não foi? A gente vai dar um preview aqui agora para ver. Bem, tá aqui. Quando eu clicar aqui, ele mostrou aqui, ó. Isso é um alerta. E aí já tem a ação e o efeito, tá? Ele aparece e some, tá? Isso é o alerta. Deixa eu apagar aqui. Aqui nós temos o elemento vídeo também, que o Bubble já traz aí padrão ativo do Bubble, e que tem duas fontes, tá, de vídeo. Você pode trazer tanto vídeo do YouTube, como você pode trazer vídeo do Vimeo, tá? Você pode trazer vídeo do Vimeo. E aqui você vai colocar o ID do vídeo. Isso, como é que você faz? Você pode trazer do seu banco, você pode trazer direto de uma API do YouTube. E o ID é somente aquele finalzinho da URL lá do YouTube, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que tem. Deixa eu mostrar para vocês. É somente esses dígitos aqui, tá? Esses caracteres aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Cadê? Beleza.
Aqui no vídeo a gente tem as mesmas propriedades, tem um estilo aqui, o standard, estilo não vai mudar muito, né? Só tem borda, pode selecionar borda, você pode colocar um arredondamento aqui nele, tá? Se eu colocar assim ele fica assim, beleza? Tem um arredondamento aqui. Você tem uma sombra também, não falei da sombra ainda. Você tem sombra que você pode colocar aqui, tá? Shadow Style, Alt Set, Inset. Inset é um efeito para dentro e Alt Set para fora. A sombra vem para fora. Se eu colocar aqui, ó, posso alterar a cor que eu quiser aqui. Vou colocar um verde. Aqui é um blur para ele ficar mais com uma qualidade melhor aí. Deixa eu colocar aqui um 16 para você ver. Se eu diminuir aqui na minha cor, eu posso colocar tanta cor, eu posso colocar aqui uma opacidade. Geralmente a opacidade que eu utilizo é em torno de 12, tá? Eu utilizo 12 aí, geralmente. É uma sombra bem suave. Beleza, temos o vídeo. Após o vídeo a gente tem o HTML, tá? O HTML eu utilizo mais para exibir vídeo do que o próprio play do vídeo do YouTube, tá? Eu prefiro trazer, eu crio um iframe de vídeo mesmo e trago dinamicamente o que eu quiser do vídeo. Tem até um vídeo meu no canal falando sobre alguns HTMLs bem bacana que você, quando você rola a página, se você tiver um vídeo grande aqui na página, quando você rola, ele encaixa aqui no canto da tela, fica bem bacana. Isso é utilizado com HTML. E HTML você pode trazer o que você quiser de HTML aqui, tá? Só é você colar aqui. Você cola o HTML que você quer aqui e você cria o elemento. Para criar gráficos é bem bacana também, tá? Então você tem HTML aqui também, você pode trazer para dentro. A gente tem um elemento mapas. Mapas, veja que ele já pediu aqui minha localização, tá? E mapas tem um detalhe. Veja que quando eu soltei o mapa aqui, ele já me deu um erro aqui, tá? Ah não, aqui foi do vídeo. Mas ele vai me dar um erro aí. Deixa eu fechar aqui. Ele me dá um erro, porque aqui em configurações eu preciso colocar, eu não falei da aba configurações ainda, eu preciso colocar as chaves API do Google aí, tá? Para poder exibir corretamente o mapa, porque aqui é o mapa do Google, beleza? Tem no meu canal também chaves API do Google, se quem não viu pode dar uma olhada lá. Aqui é um build bubble, que é só um ícone do bubble. E temos o calendário, que é o que a gente colocou, que é o plugin, né? Cadê ele, cara? Ele criou bem pequenininho, ó. Criou quase nada. Aqui a gente tem um calendário, tá? A biblioteca de Ionic Icons, que a gente já mostrou. E agora vamos passar aqui, que eu acho que já tá demorando muito, né, galera? Para os containers. Os containers tem os grupos, que é justamente isso que a gente viu aqui, que é esse grupo. É uma caixa para você organizar seus elementos, tá? E nos grupos, você pode ir criando grupos dentro de grupos, tá? Para ir se organizando melhor. Tipo, veja que eu quero que esse calendário fique aqui, mas eu quero esse mapa ao lado desse botão. Como é que eu faço? Eu vou selecionar aqui os dois elementos, segurando Ctrl. E tem aqui, ó, grupo elementos. Eu vou agrupar agora como linha, porque eu quero um do lado do outro. Veja que ele alinhou aqui, ficou um do lado do outro. Agora eu venho aqui, posso vir aqui, colocar espaçado, tá? Então aqui tem um grupo. Veja que eu vou mudar a cor aqui. Ó, aqui tem um grupo. Acima esse grupo está dentro de outro grupo, que é esse grupo vermelho aqui, tá? Que esse grupo está dentro da página. Então o grupo é feito para isso, para você ir organizando a sua aplicação, o layout da sua aplicação. A gente tem aqui os grupos repetidores. Deixa eu apagar um bocado de elemento aqui, tá? O que são grupos repetidores? É esse carinha aqui, ó. Repeating groups, tá? Repeating groups são feitos para você exibir listas, tá? Basicamente listas do seu banco de dados ou listas vindo de algum dado externo, de alguma API, tá? Então, a primeira coisa que quando você solta aqui um
um grupo repetidor, ele já pergunta que tipo de conteúdo é esse, que tipo de conteúdo que eu vou exibir aqui. Aí você vai vir, ele vai trazer aqui são todas as chamadas e aqui tem a tabela usuário. Ah, é uma tabela usuário? Então ele traz todas as tabelas aqui, porque tabelas são listas também, né? Você pode criar listas. Então aqui tem user, é uma tabela. Então eu vou exibir usuários. Então esse meu grupo repetidor é específico para exibir usuários, tá? E aqui ele me pergunta de onde é a fonte, de onde é que vem esses usuários. Aí vai estar aqui, ó, o que a gente mais utiliza aqui para buscar coisas no banco de dados é esse carinha aqui, esse elemento aqui, ó, do search for. Faça uma busca por, ele vai fazer uma busca no seu banco. Faça uma busca por, como é o usuário, ele já selecionou o usuário, tá? E aqui ele vai trazer todos os meus usuários da minha plataforma, dessa forma que tiver aqui, tá? Aqui a gente seleciona o número de linhas que você quer que exiba, tá? Aqui o número de colunas, mas a gente pode colocar isso aqui também responsivo, dinâmico, tá? Ele vai poder, você pode colocar, não, eu quero que no mínimo a altura seja 100, não, eu quero no mínimo a largura seja 100, tá? Então ele vai, quando você tiver em dispositivos móveis, ele vai diminuir bastante, ele vai exibir no mínimo 100. Quando tiver a largura de 100, ele vai exibir, aqui no caso, se eu tiver uma largura de 320, ele vai exibir 3 elementos por linha, tá? É basicamente isso. Tá, vamos lá. Eu vou colocar fixo aqui novamente. E agora eu vou demonstrar para vocês como é. A gente vai sair aqui da aba Design, tá? E vai vir aqui para a aba Data. Aqui nessa aba Data é o coração da sua aplicação, tá? É a aba do banco de dados, tá? É aqui que funciona tudo em relação a banco de dados. E aqui a gente tem as tabelas, como você cria tabelas, tá? Aqui é onde a gente cria as novas tabelas. E aqui são os campos da tabela correspondente, tá? Essa aba é uma aba privacidade, onde você vai criar as regras de privacidade da sua aplicação. Aqui é onde você visualiza, esse app data é onde você visualiza os dados criados dentro do seu banco de dados, tá? E você pode movimentar esses dados, pode alterar, editar esses dados aqui mesmo, tá? A Option Sets vai ter uma hora específica para isso aqui. É um banco de dados, é igual a esse banco de dados aqui, só que ele é estático, tá? Ele não pode ser alterado pelos usuários, basicamente isso. E aqui é onde vai ficar todos os arquivos que você subir para a sua aplicação. É o File Manage, tá? Veja que a gente subiu aquela imagem, ela já está aqui, tá vendo? Então aqui é onde vai estar todos os seus arquivos. Beleza. Eu vou vir aqui em App Data, vou só criar um usuário aqui para vocês verem. Eu vou vir em App Data, eu posso criar um usuário, fazer um upload, modificar, tá? E eu vou vir aqui. Todo usuário precisa de um e-mail, tá? Aqui no Bubble, o básico ele tem que ter um e-mail. Então eu vou colocar aqui g@gmail.com. Pronto, criei um usuário. Isso aqui, a gente já acabou de criar um usuário aqui na nossa plataforma, tá? Isso aqui eu estou criando só para mostrar para vocês o que é esse Repeating Group, tá? A gente está exibindo aqui, tá vendo? Uma tabela user, isso aqui é o tipo de conteúdo. É o que? Uma tabela user, que é essa mesma tabela aqui. User, tá vendo? E a busca é o que? Faça uma busca por todos os usuários. Ele vai buscar todos os usuários lá, beleza? Então a gente vem aqui em texto. Eu vou puxar um texto aqui, tá? Ó, cliquei no texto, soltei o meu texto aqui dentro do grupo repetidor. Antes disso, eu posso alterar o meu layout aqui do meu grupo, tá? Posso vir aqui e colocar ele como coluna. Veja que já ajustou aqui meu texto. E aqui nesse texto, eu não quero exibir um texto estático, tá? Eu não quero falar que é um texto de algum artigo, alguma coisa, não. Eu quero trazer esse texto do banco de dados, eu quero exibir um dado do banco, tá? Então, para isso, ao clicar aqui, veja que ficou esse botãozinho azul aqui. Você vai clicar nele. Quando você clicar nele, vai aparecer todas as ações dinâmicas, os dados dinâmicos que você pode exibir para um texto, tá? Então, esse aqui, Current Sales User,
é o quê? É o usuário da célula atual. Porque cada linha aqui ele chama de célula, tá? Cada linha dessa aqui é uma célula. Que é o quê? A célula é cada linha dessa do banco aqui. Deixa eu criar outra aqui. g2@gmail.com. Então, linhas são células, tá? Aqui a gente, no caso, tem duas células. Então, a gente vem aqui no texto, veja que ficou aqui, é um clique, tá? Se eu clicar aqui, ele vai trazer os meus dados, os dados dinâmicos que eu posso exibir. Esse Current Cells, ele está falando que é o usuário da célula atual. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer os dados que aquele usuário tem. O que é que o usuário tem? Até agora, e-mail, né? O Stripe a gente já instalou, mas não vai funcionar nada aqui. E-mail. Então, vamos dar um preview aqui e ver como é que está a aplicação. Ué. Cara, peraí. Não exibiu nada ali, porque se você vier aqui em privacidade, ó, o usuário só pode ver, essa é uma regra que ele já criou por padrão aqui, tá? O usuário só pode ver o dado que ele criar. Então, mas eu vou retirar isso aqui. E agora a gente consegue ver aqui. Deixa eu colocar esse texto, tá verde, tá estranho, né, cara? Tá dando pra ver nada. Vou colocar aqui um preto, deixa eu retirar essa cor branca, vermelho aqui. Bom, é isso. Ele trouxe aqui, ó, o meu primeiro usuário e agora aqui o segundo usuário. Então é para isso. O grupo repetidor é para você exibir lista de coisas, tá? Aqui no Bubble ele chama de coisas. Banco de dados, o que tiver aqui no banco de dados, todas as tabelas que tiver dentro são chamadas de things, coisas, tá? E aqui a gente tem outros dados que você pode trazer aqui. Current Cells Index é o quê? É o número da linha, tá? O número da linha. Se você colocar isso, ele vai trazer 1, 2, tá? Aqui, ó, 1, 2, beleza? Tá dando pra ver aí? Tranquilo? Cara, vocês não estão vendo, né? Tá cortando aqui, peraí. Aí, agora acho que foi ajustado. Galera, tá tudo em paz aí? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Me fala aí. Tudo tranquilo. Quem tá começando agora, tá dando para entender. Tô indo rápido. Fernando Costa. Beleza, Fernando. Valeu. Beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos falar agora aqui do pop-up. Esse elemento aqui, ó, pop-up. Se você soltar um elemento aqui, eu clico aqui em pop-up e solto na tela. Veja, ele criou aqui o nosso elemento, o elemento pop-up. Pop-up geralmente é utilizado para mensagens ou para formulários pequenos, exibir produtos, exibir itens, tá? Então, ele tem as mesmas propriedades de grupos, tá? Ele só fica sobrepondo aqui toda a página, tá? Ele fica aqui, ó. Aqui você pode colocar o layout que você quiser também. Então, você vem aqui, coloca aqui 500, máximo de 500. Você vai brincando com ele aqui, com a largura dele, a altura dele. Tá? E aqui você pode criar formulários, exibir produtos. E como é que você faz isso? Como é que o pop-up sabe que dado tem que exibir? Bem, aqui, tanto em pop-up, como em grupo, como em repeat grupo, sempre tem isso aqui, ó, o tipo de conteúdo e a fonte de dados. Tá? Se eu vier aqui, eu vou fazer um exemplo agora aqui de uma ação para vocês. Tá? Se eu vier aqui e colocar que esse pop-up é do tipo usuário, tá? E eu não vou colocar fonte nenhuma aqui, beleza? Não vou colocar fonte de dados nenhuma, porque eu vou informar para ele que dado é que eu quero exibir, tá? Mas para isso, eu vou colocar aqui um texto dentro do meu pop-up.
Deixa eu colocar preto, aumentar essa fonte aqui para a gente ver bem. Vou organizar aqui o layout dele, vou vir em layout, colocar aqui um pad aqui de 40, 40, 40, 40. Beleza. Aqui no texto, como eu falei, quando vocês viram, eu consigo exibir dados dinâmicos aqui, tá? Como é que eu exibo dados dinâmicos? Clique aqui no botão e ele já vai me trazer aqui, ó, a informação. Você quer exibir o usuário do grupo Pi? O grupo Pi é o quê? É o pop-up. Eu quero exibir ele. Beleza, vou trazer aqui o e-mail. Vou retirar aqui a largura aqui. E beleza. Retira essa largura. Agora eu vou vir aqui na minha lista que eu criei anteriormente aqui no grupo repetidor, tá? Retirar aqui. E agora eu vou criar uma ação aqui, tá? Vou criar uma ação também para a gente exibir esse usuário ali naquele pop-up. E como é que a gente faz? A gente vem aqui, inicia o workflow, lembra aquele botão que a gente tem aqui de iniciar o workflow? Clica aqui nele. Aqui você vai criar uma ação, tá? Ali foi o gatilho, que é o botão, que eu falei, tanto texto, como ícone, como grupo, como botões, serve como gatilho, tá? Então, o texto ali da célula foi o gatilho, e agora eu vou vir aqui, ó, criar um evento. Qual é o evento que eu vou criar aqui? Eu quero exibir aquele pop-up, então eu venho aqui, ó, Elements Action, tá? E aqui tem todas as minhas opções aqui de elementos, que é o que? Show, que é para exibir o pop-up. O toggle é o que? Toggle é para quando um elemento está visível, ele fica invisível, e quando ele estiver invisível, ele vai ficar visível, tá? Toggle é para isso. O scroll to é para você navegar para você ir até algum elemento na sua página. O hide é para esconder. O animate para você fazer alguma animação mesmo aí no elemento. E tem várias animações, se você clicar aqui em animação, vamos até colocar a animação mesmo. Você pode colocar tanto animação como colocar show, tá? Ou hide, porque a animação tem animação de exibição e tem animação de hide, animação que vai esconder o elemento, tá? Aí você vai escolher aqui o elemento, que é o que? O pop-up. Aqui está o pop-up. E aqui vai estar todos os nossos efeitos, todos os efeitos cadastrados aí dentro do Bubble, tá? Então, como eu falei, ele tem efeito que exibe e tem efeito que esconde, tá? Como tem aqui, ó, Transitions no bounce up in. Ele vai exibir in. Quando você clicar aqui nele, ele já lhe informa aqui, ó. Essa animação vai mostrar o elemento ao final, tá? Se você colocar um out, ó, fade out, ele vai esconder o elemento, beleza? Então, vou botar um fade in aqui. E como isso aqui já estou bem avançando para vocês, tá? E após exibir, vou mostrar para vocês. Se eu só exibir o pop-up, ele não vai vir dado nenhum, tá? Se eu clicar no primeiro aqui, ó, veja que o pop-up veio vazio, tá? O pop-up veio vazio, sem dado nenhum aqui. O que está acontecendo? Eu não enviei a informação de onde é que vai vir o dado, tá? Então eu preciso informar. Então eu vou vir aqui, Elements Action, e aí veja que tem aqui, ó, elementos de grupo. Ele tem duas ações aqui, que é o que? Display Data, que é exibir alguma coisa do banco, ou resetar, tá? Eu quero exibir. Então Display Data, aonde que eu quero exibir? Eu quero exibir no Pop-up User. Aí ele me pergunta, qual é a informação que você quer exibir? Eu quero exibir o usuário da célula atual. Tranquilo? Então, eu estou exibindo, eu estou mandando a informação. Eu cliquei na célula, eu clico na célula, exibo o pop-up e mostro a informação. E a informação veio de onde? Veio dessa linha, dessa célula, tá? Agora, se eu vir aqui e clicar nesse número 1 aqui, ele vai exibir o meu e-mail, vai exibir informação referente a um usuário, a um produto, a algum dado de alguma tabela que você selecionou, tá? Se eu vier no 2, G2, tá? E aí você vai exibindo dinamicamente dados que você queira da sua aplicação, tá?
Beleza. Pop-up. Tá aí. Floating Group. Floating Group é para você, é o chamado grupo flutuante, né? O nome já está dizendo. Ele vai ficar em cima da página, ele vai ficar flutuando na página. Tá? E aqui tem algumas configurações, você pode colocar tanto no topo, embaixo. Deixa eu colocar uma conela aqui para a gente ver direito. Beleza. Eu vou retirar aqui de fixo, colocar ele como coluna ou como linha. Beleza. Ó, eu coloquei ele flutuando aqui embaixo. Posso colocar aos dois, tá? Ele vai ficar tanto... Se eu tenho que diminuir ele aqui, colocar aqui no máximo 300 de altura. Beleza. Ele vai ficar aqui no centro, tá vendo? Eu posso colocar ele... Geralmente, a nenhum. Geralmente, o que é que eu utilizo? Ou no topo, para fazer cabeçalhos, ou embaixo. Embaixo, geralmente, eu utilizo para fazer botões de chat, botões de suporte, tá? A gente pode, por exemplo, fazer um exemplo aqui. Colocar aqui 200. Colocar ele fixo com 200 aqui. 250. 200 também. Vou colocar um arredondamento aqui, vindo nas propriedades dele. Vou colocar aqui um arredondamento aqui de 100. Para ele ficar redondinho. Por que eu coloquei 100 aqui? Como a minha largura está 200, então se eu colocar 100 é da metade para cá, né? Então ele vai ficar o círculo perfeito aqui, né? Então raio de 100, então 200 de diâmetro aqui, né? Beleza, vamos lá. Eu posso escolher esse floating group, eu posso colocar ele à direita aqui, tá? Posso colocar aqui uma margem dele de 50 aqui embaixo e à direita 40 aqui. Posso vir aqui e colocar um ícone. Esse ícone vai ficar no centro. Aqui no meu grupo eu coloco ele centralizado também, tá? Posso vir aqui no meu ícone, colocar assim, WhatsApp. E aqui a gente criou aqui um botão. Tá exagerado, tá, pessoal? Tô botando para vocês visualizarem melhor aí. E aí vamos ver como é que ele fica aqui na página. Bem, veja que ele fica flutuando, tá? Ele vai ficar sempre em cima da página aqui. Se eu colocar ele no topo, vamos vir aqui atualizar a página. Ele vai ficar flutuando lá também, tá? Então, grupo flutuante é para isso. Grupo Focus. Grupo Focus é bem interessante para você criar menus e submenus. Tá? E como é que a gente cria isso? Bem, eu tenho esse botão aqui. Clicando no botão, aqui nessa aba aqui você altera o nome, tá? E é muito importante você alterar todos os nomes de todos os elementos que você criar na sua página, tá? Porque fica muito mais fácil depois de você localizar, tá? Então, se eu colocar aqui menu, botão menu. Isso eu vou mostrar agora, porque que é isso. Bem, eu vou vir aqui em Grupo Focus. Vou soltar aqui um Grupo Focus. Esse Grupo Focus apareceu aqui, tem todas as propriedades, mas a propriedade mais importante que ele precisa aqui, que ele pede aqui, que é obrigatória, já viu que ficou um erro aqui, ó, erro, é a referência, tá? Ele precisa de uma referência aí. E a referência tá onde? A gente salvou ali como button menu, tá? É esse aqui. Veja que ele já encaixou aqui no nosso botão. Deixa eu apagar os outros botões aqui. Ele já encaixou aqui no nosso botão. E da mesma forma como todos os elementos, ele tem as margens aqui, tá? A gente pode botar ele como coluna aqui. Ele tem o pad. E ele tem aqui o offset. O offset é o quê? A distância do elemento referência, tá? O elemento que você tem. Vou colocar aqui 10 do topo. Se eu colocar aqui 50, entendeu? Para a esquerda. Mas eu não quero. Ele aceita número negativo também, tá? Mas eu não vou botar nada aqui, não. Eu vou alterar aqui o estilo dele. E vou colocar uma sombra. A sombra está aqui, ó, em Shadow Style, tá? Vou colocar uma sombra só para ele ficar, para visualizar ele melhor.
tá aqui, as mesmas propriedades que eu falei lá. Mas por si só, o grupo ele não exibe, tá? Ele não vai exibir esse grupo sozinho aqui, só você tem que colocar a ação para ele exibir esse grupo. Deixa eu colocar um textinho aqui dentro do grupo para a gente visualizar. Vamos fingir que isso aqui é um menu. Tá? Isso aqui é para você criar menu. Deixa eu colocar o texto aqui. Beleza. Vou renomear aqui esse botão para menu. Beleza. Agora, qual é a ação? Eu vou ter que criar uma ação aqui para poder exibir esse grupo. Mesma coisa, você vai vir aqui no botão que você quer fazer essa ação, vem no gatilho, iniciar workflow, e aí vai lá em Elements Action, a mesma coisa, ações de elemento, e aí você vai dar um show. Ou você pode dar um show, ou você pode dar um toggle, tá? Vamos colocar em show. Você vai vir em show e vai procurar aqui, Grupo Focus. Ele geralmente fica aqui embaixo, tá? Se você não renomeou ele, vai estar aqui, Grupo Focus, tá? Vamos lá. A diferença do Grupo Focus é que quando você exibe ele, quando você clica fora dele, ele desaparece, tá? Então se eu venho aqui ao menu, quando eu clico, ele já aparece aqui, o meu menu. Se eu clicar fora, o menu desaparece. Então ele funciona basicamente como um menu mesmo, tá? Então vem aqui, clicou. Então é isso. O Grupo Focus é usado mesmo para criar, eu mesmo utilizo para criar submenus, tá? Beleza. Aqui agora temos os nossos elementos de formulário, tá? A gente não falou de formulário ainda. Deixa eu ocultar esse Grupo Focus aqui. A gente tem o de formulário. Formulário é tudo aquilo que necessita no formulário, né? Eu vou colocar naquele nosso pop-upzinho ali, tá? Eu vou colocar os elementos aqui dentro. E aqui tem o quê? Um input. O input é simplesmente... Deixa eu alterar esse estilo aqui desse texto, que esse texto verde tá... Cadê? Não, alerta não, cadê? Acho que é border aí. Vou colocar um preto aqui. Pronto. Mas tá no input. Beleza. Tô alterando só a cor da fonte aqui. Aqui é o input, onde você vai digitar. Ele tem alguns formatos, né? Ele pode ser texto, pode ser e-mail, pode ser uma senha. Isso é utilizado para criar formulários de cadastro, formulário de login, tá? Então, ele pode ser um número inteiro, pode ser decimal, pode ser um endereço, tá? Você pode trazer um endereço aqui. Telefone, porcentagem, moeda. Aqui tem o prefixo, você pode escolher o prefixo aqui e também digitar aqui, RS, tá? Pode ser uma data, uma eurodata e um texto, mas somente número. Você pode utilizar dessa forma também. Aqui você pode exibir decimais. Para cada formato desse aqui, diferencia as propriedades aqui, tá? Colocar como texto mesmo. Retirar o layout dele aqui fixo, para ele ficar grande assim. Beleza. Aqui tem um multiline. Lembrando, o input ele é somente uma linha, tá? Ele é a linha única assim. O multiline já é para você criar textos, criar posts, tá? Ele tem várias linhas aqui. Ele vai quebrando a linha. O input ele não quebra a linha. Checkbox é aquela caixinha assim para você colocar opções, sei lá, salvar login. Geralmente tem, né? Você checou ali, ele salva, você cria uma ação para salvar essa opção. Dropdown é para você trazer opções aí, tá? Isso pode ser a opção 1, a opção 2, a opção 3 e a opção 4. E a opção 4, tá? Você pode trazer aí tanto estático, você pode digitar aqui, como você pode trazer um dado dinâmico, pode ser qualquer coisa do seu banco de dados, tá?
tanto o banco de dados estático, é o Option Sets, como o banco de dados dinâmico mesmo. Mas, geralmente aqui, a drop-down não se utiliza para muitos elementos, tá? Se utiliza aí para poucos elementos. Aqui é um search box, é uma barra de busca, tá? Barra de busca o quê? Ele vai buscar coisas mesmo, ele vai buscar coisas dentro do seu banco de dados, beleza? Aqui você vai colocar um placeholder, sei lá, buscar. E aqui você pode trazer dinamicamente ou estática, tá? E ele traz também endereços geográficos. Você pode trazer aqui também. A Dynamic Choice, você vai escolher a lista, a tabela que você quer exibir. Você pode trazer aqui, a gente só tem a tabela user ainda, né? Então a gente só pode trazer usuários. E você escolhe o campo que quer trazer, ele está trazendo pelo slug. A gente não tem nenhum campo além do e-mail. Então a gente pode trazer aqui se eu criar aqui no Data Types, aqui na aba Data Types, tem aqui campos. Se eu vim aqui, ó, criar novo campo, eu posso botar assim, ó, nome, e aqui no tipo de campo tem vários campos, tipo texto, tipo número, tipo data, yes ou no, imagem, arquivo, endereço geográfico, tá? Eu vou colocar como texto, nome é um campo do tipo texto. Agora se eu vier lá, ele agora aparece aqui, o meu campo nome, para eu buscar o usuário pelo nome. Beleza, isso aqui é a barra de busca que você vai utilizar para buscar elementos aí dentro da sua aplicação, tá? Radio Buttons é aqueles que você vai colocar várias opções aqui, tá? Opção 2, opção 3 e aquela questão de escolha única, né? Aqui a gente tem o Slide Input, que é aquele para você colocar um valor mínimo, um valor máximo, geralmente utilizado aí para filtrar, tem em Airbnb, nesses marketplaces de hotel, de passagens aéreas, geralmente tem aí um range, né? Você escolhe um range aí de valor. Quero passagem de 100 a 1.000 reais, sei lá, entendeu? E aqui a gente tem o slide simples, né? Que é só para frente, né? No caso, você só seleciona um valor. E tem o de range, que você seleciona o range entre, né? Você seleciona os dois valores. Beleza, esse aqui é o slide input. A gente tem o input de data. Ficou pequeno ali. A gente tem o input... 50 não. A gente tem o input de data aqui. Essa cor verde ficou ridícula aqui, cara. Vocês não estão vendo nada aí, né? Não sei por que eu mexi naquilo, cara. Beleza, aqui é o input de data. Onde você vai... ele funciona... Deixa eu dar um preview aqui para vocês verem. Isso aqui está na linha 1, né? Aqui. Bem, aqui é o input de data, tá? O slide input é dessa forma. Você pode movimentar ele aqui, tá? Trazer as opções. Aqui o drop down. Aqui o nosso radio button. Aqui o usuário, aqui é a barra de busca. Não tem como a gente buscar nada que não tem nenhum usuário com nome. Aqui o date time picker, que é nosso input de data. Ele abre assim, tá? Ele abre dessa forma, mas você tem como customizar ele ali, tá? Você pode customizar ele aqui. Se eu retirar o formato de data, tem vários formatos de data aqui, mas eu posso simplesmente vir aqui em customizar e aqui ele já me informa quais os tipos de formato que ele aceita aqui, tá? Ele me mostra isso aqui. Então, se eu vim aqui colocar dia a dia barra mês barra ano, é dessa forma, tá? Ele vai ficar no nosso formato, que é 6/3/2023, certinho. Veja que também está em inglês, né? Se você perceber, ele tá em inglês. Se eu selecionar aqui, ó, match, tá vendo? Isso eu altero lá em configurações,
eu vou vir aqui em configurações, language, tá? E aqui tem a linguagem padrão da aplicação. Aqui a gente pode alterar para português do Brasil. Assim que altera ali, ele já atualiza lá. A gente precisa, na verdade, atualizar a página, né? Você vai vir aqui, clicar aqui e tá aqui. Agora já ficou no padrão, no nosso padrão em português, tá? Massa. Beleza. Data Time Picker, já foi. A gente tem um Picture Upload, que é para você subir imagens, tá? É para você subir imagens para a sua aplicação. Geralmente, provavelmente você já viu em alguma aplicação. É um quadradinho que você clica e ele abre a sua galeria de imagens. Tem o File Upload, que é basicamente a mesma coisa, só que para arquivos, tá? Você pode subir arquivos aqui, você pode colocar o máximo do tamanho do arquivo aí, beleza? Temos o que mais? O Ionic, isso aqui veio lá do plugin que eu instalei, o Ionic Checkbox, tá? Que é essa caixinha aqui de texto, de check. Você pode tanto trazer ela checada, como não checada. E tem várias cores também, ela é bem bacana. Tem aqui o Ionic Range, que é basicamente a mesma coisa desse Slide Input. O Ionic Toggle, que é aquele toggle do iPhone, né? Bem parecido com o toggle do iPhone. Tá aqui em cima. E tem o Rich Text. O Rich Text é basicamente o multiline, só que com algumas funções para posts, né? Para redes sociais ou para artigos, que você pode trazer aqui ferramentas de edição ali. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, tá? Ele traz tudo isso aqui, beleza? Você pode digitar aí seu texto, selecionar isso aqui, colocar como bold, tá? E aí ele vai todo formatadinho. Esse é o Rich Text. E o Rich Text tem vários, ele tem 3 estilos aqui, o Medium e o Basic, tá? O Medium exibe um pouco menos de elemento ali e o Basic são os 4 elementos só. Galera, queria pedir para vocês, quem puder, tira um print, sei lá, faz uma foto da nossa live aí. Pode me marcar aí no Instagram, @gutão_ba, tá? Quem puder divulgar, pode divulgar à vontade, tá? E eu vou seguir lá no Instagram também. Me marca que eu vou seguir, tá? Vamos lá. Rich Text e acabou, né? Acabou aqui os nossos elementos. Agora a gente vai vir aqui para a aba Workflow, que é onde a gente acontece as nossas ações aí, beleza? E aqui é o seguinte, galera. Aqui tá todas as ações que você vai precisar para criar uma aplicação, tá? Então aqui tem ações gerais, eventos gerais. Aqui é eventos, na verdade, tá? Um evento gera uma ação. Então vem aqui, quando o usuário estiver logado, quando o usuário estiver deslogado, quando a página carregar, fazer a cada 5 segundos, tá? Você colocou isso aqui, beleza. Faça isso a cada 5 segundos. E aqui você vai colocar uma ação. Qual ação que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar para ele exibir um alerta, por exemplo. Cadê o alerta? Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui um alerta. Vou colocar o alerta lá no topo. Vou deixar esse alerta mais visível aqui. Beleza. Faça um evento é o quê? Faça a cada 5 segundos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou Elements Action, Show. Você vai procurar o elemento aqui, tá? Se você quiser digitar, você pode. Alerta. Não, cara, não é aqui Show Elements, não. Calma. Elements Action.
E ele vai estar aqui, ó, o alerta, já é aqui, não é no show não, é aqui, ó, alerta, já está aqui. Aí, show message. Eu vou diminuir, você pode diminuir o tempo aqui também, tá? Vou colocar aqui 2 segundos, pra gente ver. Ó, exibiu meu alerta, exibiu novamente, ele vai ficar exibindo. Cada 2 segundos ele vai ficar exibindo aqui meu alerta aqui. A gente pode vir aqui e apagar. Então aqui tem os eventos, tá? Esse aqui é quando a condição for verdadeira, tá? Quando, sei lá, quando algo acontecer, faça isso. É basicamente isso aqui, quando a condição for verdadeira. E aí você... Caramba, minha garganta tá falhando aqui já. E aqui, a gente tem aqui a ação. Você vai colocar quando o usuário estiver... Aqui já tem uma ação quando o usuário estiver deslogado, mas para exemplificar seria basicamente isso. Você colocar quando, aí tá aqui, ó, current user. Aí, sei lá, vou colocar aqui nome. O nome estiver vazio, aí você exibe um alerta. Show message. Vou botar assim. Aí você vai alterar a mensagem aqui. Nome vazio. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui. Ó, esse usuário que eu estou logado está com o nome vazio. Então ele exibiu uma vez ali. E você pode selecionar aqui também, ó. Viu que ele exibiu somente uma vez, mas você pode exibir aqui, ó, todas as vezes. Todas as vezes que o usuário tiver com o nome vazio, ele vai exibir o alerta. Então a gente tem essas ações aqui. Tem as ações de elemento, tá? Que é quando um input mudar algum valor, você faz algo. Você tem quando o elemento for clicado. Você tem quando um marcador ali no mapa for clicado, você pode colocar uma ação também. Esse aqui veio porque eu coloquei o mapa lá, aqui na minha página, tá? Tem aqui o mapa, tá vendo? Quando eu clicar aqui, eu posso fazer alguma ação. Vamos lá. Quando um pop-up fechar, você pode realizar alguma ação também. Quando um pop-up for aberto, você pode realizar outra ação. Quando o rich text mudar o valor, pode também. Esse geralmente aqui, ó, quando o input muda o valor, geralmente coloco para tipo salvar algum dado. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, cadê o input? Input A. Tá? O que é que eu estou falando? Ó, quando o input A mudar um valor, aí eu escolho a ação que ele vai fazer. Eu quero que ele modifique o usuário. Ele quer que ele modifique o nome do usuário. Então eu vou vir aqui, ó, make a change to theme, fazer uma mudança em alguma coisa, tá? E qual é a coisa? Vai ser no usuário atual. Aqui, ó, user, current user, usuário atual. Eu vou alterar algum campo, ó. Você precisa alterar qual campo? Ele vai me mostrar aqui um item. Você clica aqui no vermelhinho. O único campo que a gente tem no usuário é o nome. Então eu vou alterar o nome. E o nome vai ser o quê? Eu quero que o nome seja o valor que esteja naquele input. Então vai vir aqui, ó, disinput velho. Pronto. Toda vez que eu digitar algo no input, ele vai mudar o nome do meu usuário. Tá? Vamos ver isso aqui acontecendo. Eu tenho aqui a appdata. Eu vou logar com esse usuário aqui, tá? O nome dele tá vazio, tá vendo? O nome dele tá vazio, o nome dos dois tá vazio. Eu vou, como se eu tivesse logado com esse usuário aqui na página, tá? O input está lá no pop-up. É esse input aqui. Cadê o input? Esse aqui. Vou botar aqui. Gutenberg. Beleza, eu mudei o valor aqui, ó. Se eu vier lá no banco de dados, dar um refresh, ó, o nome já está aqui, tá? Então você pode fazer essas ações assim. Essa é a ação de quando um input alterar o seu valor, beleza? Tem aqui, foi isso mesmo, né? Bem, essas ações já foram. Isso aqui é o do clique, a gente já viu lá quando a gente clica ali no pop-up, tá? A gente exibe um dado e a gente já falou aqui dos workflows. Isso aqui a gente vai fazer bem mais aprofundado amanhã, que amanhã a gente vai criar
um pequeno aplicativo, a gente vai ficar um aplicativo de lista de tarefas aqui, tá? Que vocês já vão começar a entender, vai bem melhor aí como é cadastrar produto, como é apagar um produto, como é modificar um produto, tá? Ou produto não, um dado na tabela. Pode ser qualquer coisa. Vamos lá para nossas abas aqui. Aqui é a aba data, eu já dei uma passada por ela, né? A de estilos, eu não falei. Aqui tem todos os elementos aí, tá? Que você tem, todos os estilos e elementos que você tem para alerta, para botão, para checkbox, para date time, todos os elementos que tem que você utiliza, ele tem um estilo próprio aqui e você pode alterar ele aqui nessa aba aqui, beleza? Aqui, isso aqui é novo aqui no Bubble também, você pode alterar aqui a sua fonte, a fonte padrão, beleza? E aqui as suas cores, tá? A paleta de cor. Essa aba é a aba plugins, onde vai estar todos os plugins aqui, tá? E você pode adicionar aqui novos plugins. Como eu falei, plugins são funções que não tem por padrão aqui no Bubble, tá? E aqui nossa aba de configurações. Aqui é onde vai estar mostrando o plano que você está. Essa página de General vai ter alguns elementos aqui que a gente vai modificar depois. Aqui tem os ícones que você manda para o iOS, a aparência, tá? A fonte customizada, a paleta de cor. Essa paleta de cor aqui parece que ficou descontinuada, tá? Porque a gente utiliza aquele lá do estilos. Se você tem projetos aí no Figma, você pode importar aqui também do Figma, tá? Ele tem integração com o Figma. Aqui, domínio e e-mail, é onde você vai publicar a sua aplicação, tá? Você vai publicar aqui a sua aplicação. E como é que publica a aplicação aqui no Bubble? O Bubble, ele serve como ele hospeda os seus arquivos, tá? A sua aplicação, mas o domínio você traz externo. Eu geralmente utilizo o do Google, eu compro um domínio no Google, coloco um DNS lá no Google e conecta aqui com o Bubble, beleza? Aqui é linguagens, essas linguagens aqui é para você alterar aí as mensagens padrões aí que vem no Bubble, tá? E você pode traduzir também, você pode criar traduções, você cria textos aqui, tá? Essas aqui são mensagens de código, quando é erro, quando é aqui, ó, quando o CS File não conseguiu enviar corretamente, tá? Quando encontrou um erro. E aqui você pode colocar também em português do Brasil. Aqui é o SEO da sua aplicação. Isso é muito importante para você ranquear bem aí no Google, tá? Aqui é para você habilitar a API aí da sua aplicação. Esse aqui, Back-end Workflows, é para você criar ações de servidor, tá? Você não vai criar mais nada aqui no front, você vai criar no back-end. Você só clica no botão e envia a informação e aí vai ficar rodando lá no back-end as ações que você, se tiver ações muito grandes, você manda tudo no back-end e ele vai rodar. Uma hora ele vai rodar. Aqui no front-end, se você clicar no botão e tiver uma ação longa e um processo longo aqui, um workflow longo, e sua internet cair por acaso, não vai dar erro, vai corromper aí, tá? Então, back-end é para você mandar tudo lá para back-end. Geralmente hoje eu já utilizo, a maioria do que eu utilizo é back-end. Só questão de visualização, essas coisas é que eu deixo no front-end mesmo, tá? Mas criação, atualização é sempre back-end. Aqui para você colaborar, para você mandar o convite para alguém, para você poder trabalhar junto, tá? E isso aqui é só no plano profissional, parece? Profissional plano, tá? Sub-apps também, só no plano production, tá? E aqui as versões, sempre que tiver uma versão nova do Bubble, ele vai trazer aqui para você, tá? Ele vai trazer aqui para você e você só vai clicar aqui no botão, atualizar e ele atualiza. Essa aba é a aba de logs. Aqui ele vai te informar o uso e a performance aí da seu aplicativo, tá? Aqui a gente não tem nada ainda, não tem como ver nada ainda, tá? O Server Logs é para você acompanhar o que está acontecendo na sua aplicação naquele momento e você seleciona o momento aqui, ó, momento inicial e momento final. E ele vai exibir aqui.
Deixa eu clicar aqui que aí você vai ver. Aqui, se eu cliquei aqui, beleza, bora ver aqui. Acho que ele não exibe isso não, acho que é só de criação, né? Se você criar alguma coisa, ele vai exibir aqui. E aqui, Scheduler é quando você agenda algo, tá? Quando você cria um agendamento, sei lá, um usuário acabou de cadastrar na minha plataforma e eu dou 7 dias 7 dias gratuito aí para ele acessar a aplicação. Após esses 7 dias, ele vai alterar o status do meu usuário para acabou o teste, sei lá, o teste expirou. Então, no momento que ele faz o cadastro, eu já agendo essa alteração ou envio de e-mail, enfim, o que você quiser. Então, os agendamentos vai aparecer aqui, tá? Todos os agendamentos. Então, é isso, galera. A aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco aqui. Foram 2 horas aí já de conteúdo. Eu quero ouvir de vocês aí agora, se tem dúvida, quem tem dúvida, o que é que pode ver na aula de amanhã. Geralmente amanhã eu tinha preparado isso, para a gente criar uma aplicação, para vocês verem as coisas acontecendo mais. A aula de hoje é uma aula bem densa, uma aula bem teórica. Eu avisei no começo da aula. Amanhã vai ser bem mais prático, tá? E quem estava aqui hoje, quem teve o primeiro contato, dá uma mexida, vai dar uma brincada aí hoje. Hoje, agora na noite, mais uma horinha aí. Dá uma brincada, tenta criar alguma coisa, tá? E amanhã a gente vai ser mais prático, tá? A gente vai criar uma aplicação bem bacaninha aí, tá? E é isso. Me falem aí de vocês, o que é que vocês acharam. E vamos lá, tô esperando vocês. Ninguém quer falar nada não? Tô aguardando vocês. Beleza. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E a gente se vê amanhã, beleza? Grande abraço. Até a próxima.